Liderança é a habilidade de motivar e inspirar pessoas na busca de um objetivo comum. A liderança não se limita apenas a cargos formais ou posições de autoridade, mas pode ser exercida em diversos contextos, como no trabalho, na comunidade, em organizações sem fins lucrativos e até mesmo na vida pessoal. Um líder pode surgir naturalmente com base em suas habilidades e características, ou pode ser designado para uma posição de liderança. E liderança de alta performance? O líder de alta performance se concentra em otimizar processos para alcançar resultados excepcionais, ao mesmo tempo que motiva, desenvolve e capacita a sua equipe. Esse tipo de liderança é orientado por uma visão inspiradora, habilidades de comunicação eficazes e um ambiente de trabalho positivo e colaborativo. E você quer entender a importância e o que fazer para que o líder tenha alta performance em segurança? Então assista esse vídeo até o final, pois terei um bate-papo com o Xavier, que é um consultor muito conhecido na área de segurança do trabalho, atuando na formação de líderes de alta performance. Você não pode perder. Vem com a gente. Bom, hoje eu recebo aqui no Bate-Papo com o especialista, o Xavier, para a gente falar sobre liderança de alta performance em segurança do trabalho. Xavier, seja muito bem-vindo ao canal SSMA em Pauta. Olá, obrigado. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo isso. É um prazer, Rogério. Muito obrigado aí pelo convite mesmo, para a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa história. E é isso aí, vamos lá. Legal, cara. Então é um profissional muito conhecido na área de segurança do trabalho, né? Eu mesmo te conheci já faz alguns anos, em função dos treinamentos. Se eu não me engano, eu fiz o curso VESPA, né? O programa VESPA, né? Que é ver, escutar, sentir, pensar e agir, né? Não errei, né? Mas para quem não te conhece, pode contar um pouquinho da tua história, de onde tu é, qual a tua formação, onde que tu trabalhou, né? E quando e por que tu entrou nessa área de segurança do trabalho? Maravilha. Bom, eu vou, como você sabe, a história é um pouquinho longa, mas eu vou buscar ser o mais breve possível. Mas essa história começou, digamos assim, quando eu era criança ali, olhava aquela galera nos filmes, aquelas pastinhas, andando de avião, eu sempre falei, cara, quero ser um executivo, né? Eu quero fazer isso. Eu nem sabia o que era, mas eu achava que queria fazer aquilo. Então, mas até por isso eu acabei indo para a faculdade de administração, aqui em 1996. Em 99, aí pelo estágio obrigatório que tinha pela universidade, eu tentei algumas vezes até na época ir para a indústria farmacêutica, que era os vendedores de indústria farmacêutica. Imagine você muito jovem, ganhando carro, ganhando tudo ali, que eu achava muito legal. Mas aí no estágio fui para a Ambev. Então, acabei sendo na fábrica curitibana, na fábrica de Curitiba, e fiquei basicamente um ano, onde eu passei aí por todas os setores aqui dessas fábricas, e acabei realmente achando muito interessante esse ambiente fabril. Mas maravilha, encerrou-se esse período, acabei indo para o Brasil Telecom, atual Oi Telecom, onde eu fui ali para supervisão de atendimento e treinamento. Então aí foi o meu primeiro, lá aqui exatamente no ano 2000, o meu primeiro contato com os treinamentos, que eu chamo de Learning Maps, que já eram mais disruptivos um pouco na época, que é bem interessante. Aí fiquei ali até 2002, final de 2002 a gente teve aquele boom das terceirizações, a venda das telecoms. Aí, com a terceirização, eu acabei saindo de lá. Coincidentemente, fui chamado aqui pela Dupont. Na verdade, não era Dupont, era a antiga Coastal do Brasil ainda. Para quem é um pouquinho mais antigo vai lembrar dos vídeos de treinamento aqui, né? Isso. E passei a trabalhar com os treinamentos, até com a parte de revisão e venda desses treinamentos. E chegando lá, fui convidado para desenvolver um novo projeto, que ali começava, onde eles me chamaram e falaram, a gente não sabe se vai dar certo, o que é, dá uma olhada aqui. Vamos embora. Que era o que muita gente, hoje é bastante conhecido no programa, que é o Safe Start.
Então, como se chamava ali o lado humano da segurança, né? Que é aquela questão da segurança comportamental, então esse grande boom. Em 2003 a gente teve toda a parte de análise de mercado, tradução do material. Em 2005 fizemos aqui o lançamento no Brasil, foi muito bem recebido aí no país, realmente não existia nada, era tudo muito técnico, então essa parte comportamental ali estava estourou no Brasil muito esse período. Aí eu passei aqui a trabalhar, fiz tradução aqui do PBS, People Based Safety, do psicólogo americano Scott Geller. Muita gente também não conhece aqui o Geller, a gente acabou não trazendo para o Brasil esse material, apesar de a gente ter traduzido, ter feito toda essa parceria, mas que é o tal do cuidado ativo e genuíno. Isso. Então, muita gente fala, mas muita gente não tem ideia. Então, ali a gente trabalhei bastante com essa difusão desse conceito do cuidado ativo e genuíno aqui. Aí, depois, foi 2008, aí eu trabalhava ali com o STOP, da Dupont, que eram os programas de observação, também esse é bastante conhecido, e fiz, acredito que foi a última revisão do programa, passou por mim, onde a gente acabou expandindo, fazendo toda uma parte aqui de expansão para a América Latina, para a Europa, dando apoio para esses mercados. Cara, resumindo um pouquinho de tudo isso, lá em 2003, que eu comecei a falar sobre esse lado humano da segurança, eu falei, a gente precisa ter uma nova visão a respeito do sentido da segurança, o que da pessoa olhar, a gente não pode ser mais tão técnico, precisa realmente ter esse olhar mais humano referente a todo esse processo, né? E com isso tudo, tivemos aqui alguns booms, até para a gente conceituar, dos programas de observação, ali na década de 80, até os anos 2000, dos anos 2000 até 2000 e pouco, até os anos 2020, o boom da segurança comportamental, e agora o novo boom da nova visão da segurança, ou das novas visões, aqui, que é o que a gente estava tratando lá atrás. E, cara, então foi um pouquinho disso. Eu comecei a fazer várias alterações, justamente por implantar, estar na linha de frente, sempre fui um cara muito prático, e fazendo a aplicação dos projetos, a gente começava a perceber o que, cara, não está dando certo. Tem muita gente que está falhando. Bom, mas é um problema da ferramenta? É porque o programa é ruim? Não. As ferramentas são ótimas. São muito bacanas para o seu propósito, inclusive na época, né, que era do que tinha ali. Mas faltava alguma coisa, eu comecei a fazer várias pesquisas aqui de como mudar. Então, aí a gente comecei a fazer alterações desses programas, muito focado também aqui na investigação apreciativa, que é uma linguagem que de 1980, e na aprendizagem pela sua reflexão, do Reg Evans, já vem da década de 50, 60, aperfeiçoada pelo Instituto Mills, na Suécia, posteriormente, e comecei a aplicar essas mudanças nos programas aqui no Brasil. Aí a Dupont, na época, chegou, Xavier, tem gente pedindo aqui na Alemanha e em outros lugares, o que o que a gente faz nos Estados Unidos tem que fazer na Alemanha, tem que fazer no Brasil. Não dá para ficar mexendo e inventando. Aquela foi um balde de água fria, né, cara? Porque você vê que fala, cara, tem coisas que não estão funcionando, não adianta você pensar globalmente e agir globalmente. O Brasil é um país multicultural. Santa Catarina, ali tem uma característica. Você tem Rio Grande do Sul, tem outra característica. Você vai para o norte, tem outra, Nordeste tem outra. Então é preciso adaptar a linguagem, adaptar tudo isso. Então eu saí de lá, acabei desenvolvendo aqui toda uma metodologia, isso ali que acabou sendo o Vespa, depois falar um pouquinho, e apresentei, né, até para a Dupont, eles não nos interessa, né, referente a isso, ficou lá guardadinho. Até que teve um ex-diretor da Dupont, me convidou para desenvolver esse projeto. Ele tinha saído da Dupont, ele era sócio da Tecnodata, que era maior empresa na época de educação para o trânsito, é uma das maiores hoje ainda, e me chamou para ser sócio. Então eu falei, pô, que bacana, vamos desenvolver o projeto lá. Aí acabei indo para lá, não deu certo, acabou indo muito para livro, vídeo, treinamento, e a demora para desenvolver aquele projeto, a mentalidade é diferente. E saí, isso foi em 2010, fui como sócio ali em abril, e em novembro, até como eu vi que realmente estava indo para o mesmo caminho do que era do Dupont, aquela coisa engessada, eu acabei aí abrindo a Xavier Training Solutions, e aí eu falei, cara, agora eu vou trabalhar efetivamente com o que eu acredito, com aquilo que a gente vê que dá certo aí na indústria,
dentro das empresas, e desde então a gente vem desenvolvendo esse projeto. Eu acho que aí eu vou deixar você perguntar um pouquinho mais aí, para a gente não se alongar, mas isso é um breve e longo histórico meu aí. Legal, é importante, pessoal, né, saber de todo o teu histórico aí, né, tinha coisas que a gente estava conversando antes, né, que eu não sabia, né, então acho que tem bastante gente também que pode não saber um pouco dessa tua trajetória, né, mas a gente vai falar sobre liderança de alta performance em segurança, né, com foco em líderes, né, diretores, gerentes, coordenadores, enfim, líderes de todas as áreas, né. Dentro desse contexto, quais seriam os conhecimentos, habilidades e atitudes que o líder de alta performance deve possuir ou deve desenvolver? Bom, vamos lá. Até para contextualizar como que eu acabei indo para essa questão do tema liderança de alta performance, né? Eu vejo que dentro da indústria a gente sempre teve um foco muito técnico aqui. Eu não estou falando só dos técnicos, dos engenheiros de segurança. Até mesmo gestores, a gente sempre tinha algo muito técnico. Então, quando se fala em cultura de comportamento, aí a gente tem aquele mantra lá da curva de Bradley. Nós precisamos sair aqui de um reativo, somos dependentes, precisamos ser interdependentes. Que inclusive, pessoal, como curiosidade, apesar da curva de Bradley ter sido aqui muito difundida no ano 2000, do ano 2000 em diante, aqui pela Dupont, ela nada mais é do que até uma adaptação do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então, quem quer entender bastante, quem quer compreender o que é essa curva de maturidade, eu recomendo a leitura desse livro do Stephen Covey, aqui, que vai ter bem essa noção geral do que é essa curva de maturidade. Então, tinha-se muito esse aspecto. E sempre trabalhando muito uma parte de gestão até por pirâmides, que é outra coisa, que é outro mantra aqui dentro da segurança. Nossa, Enrich, Bird, a pirâmide de desvios e tudo mais, como é que estão as pirâmides e tudo mais, e fazendo toda a gestão. Então, algumas coisas, algumas características. Quando a gente está falando, principalmente até em pirâmide, gestão, e a gestão de segurança, até hoje, por muitos ainda é feito por pirâmide, eu digo que você está trabalhando só com informação do passado. Você não está olhando para frente. A fatalidade, acidente com afastamento, sem afastamento, incidente, desvio. Tudo aquilo já aconteceu. Enquanto você estiver fazendo a tua estratégia baseada, olha, qual é a probabilidade do que vai acontecer. É a mesma coisa de você dirigir um carro olhando pelo retrovisor. Então, um dos pontos que eu digo que é no líder de alta performance, eu dei o exemplo da pirâmide, mas isso serve para qualquer líder, é olhar para frente. A gente parar de olhar só para trás. A gente realmente começar a pensar em inovação, em soluções. Eu digo, a gente tem que parar de olhar o erro das pessoas e começar a olhar efetivamente, fazer uma gestão do erro, mas olhar para as soluções, trabalhar com as soluções em alguns aspectos aqui. Aglutinar as equipes. O líder, ele é o grande responsável aqui pelas equipes. E como a gente está falando aqui, cara, eu vou dizer assim, de um líder de alta performance, por que efetivamente que eu falo aqui do líder? Aqui basicamente, cara, se um funcionário é ruim, a laranja podre, vamos dizer ali, né? Por que esse funcionário está ali? O líder permite. Porque o líder permite. Se alguém está agindo, não está cumprindo regra, um líder permite. Então, há várias coisas, mesmo da equipe, como eu já vi muitos profissionais falando, existem equipes que, mesmo sem uma boa liderança, eles são capazes de desenvolver uma alta performance. Sim, mas talvez por um curto período de tempo. Talvez por um projeto. Mas você não consegue consistência nisso para o desenvolvimento de uma cultura. Então, aqui o líder, dentro eu vou pegar um resumão, ele é responsável pela visão, pelo foco, a atenção e as atividades que criam o movimento para adiante. É uma responsabilidade do líder. O clima emocional da empresa e a cultura, ela é criada e ela é sustentada pelo líder. Então ele tem essa responsabilidade aqui de criar. A unidade, a conectividade aqui da empresa com as equipes, elas são construídas
ou elas podem ser fragmentadas pelo líder. Por isso que a gente fala dos projetos que eu implantava. Você implanta, a empresa gasta milhões, muda a liderança, muda a gerência, morre o projeto. Referente a isso. Então, pegando para finalizar, os pensamentos, as crenças da empresa, elas são semeadas e cultivadas pelos líderes. Quando a gente fala que a quantidade e os tipos de controle, delegação, o poder que você dá para as pessoas ou que você tira delas, elas são fornecidas ou exigidas pelos líderes. O desempenho, o desenvolvimento das equipes, dos subordinados diretos, ela é uma responsabilidade do líder. Ou seja, a tua própria liderança é uma responsabilidade tua de você se desenvolver. Então, digamos, ser um líder de alta performance é um pouquinho de tudo isso que eu falei, é você ter consciência que você realmente tem o poder de mudança. Mas, ao mesmo tempo, você saber, cara, como é que você lida com esse poder, como é que você vai gerar confiança em outros aspectos que aí eu vou falar um pouquinho mais para frente aí. Perfeito. Tu tá há mais de 20 anos, né? Tô na área, eu também já passei dos 20 anos, né? E tenho certeza que tu conhece muitos líderes, muitos exemplos, e eu também já vivenciei, de se transformar em líderes realmente de alto desempenho, né? De alta performance em segurança, né? Mas, com base nas tuas experiências, quais seriam as competências mais difíceis desses líderes colocar em prática e por que tu acha que eles têm essa dificuldade? Cara, eu acho que assim, algumas... o meu foco, que eu imagino que eu imagino não, isso aqui que a gente avalia dentro das empresas, que eles têm uma grande dificuldade. Eu tenho trabalhado muito com uma questão, até quando a gente fala na curva de Bradley, que vai lá no estado interdependente, eu acrescento ainda uma linha de cultura que eu digo que é um nível de inovação colaborativa para as equipes de alta performance. O que é uma equipe de inovação colaborativa? Para que isso ocorra, aí sim exige essas características dos líderes. Por exemplo, gestão participativa. É algo que é complicado para um líder, para ele poder abrir mão, muitas vezes, de ele é o dono da verdade, de poder ouvir os outros aqui. Diversidade. Você baixar a bola, aquela coisa de você ser mais humilde, de você realmente falar, gente, vamos ouvir as outras pessoas. A verdade, ela não está ali naquela sala só. A verdade, até mesmo para a segurança, eu não vou nem dizer verdade, mas o que pode ser feito para melhorar a área de trabalho, a segurança na área de trabalho, as pessoas ficam perdendo muito tempo em sala, mas aí eu pergunto, Rogério, quem é a melhor pessoa para dizer o que pode ser feito para melhorar a sua própria área de trabalho? Você mesmo, né? Você mesmo. Então essa é uma responsabilidade da operação. E é difícil, às vezes, para o líder ele querer... Aí eu falo líder, falo engenheiro, inclusive a equipe técnica de segurança, aqui os engenheiros, de você abrir mão de você passar essa responsabilidade para outro. Criatividade é outro ponto aqui fundamental, de você realmente abrir a mente para o novo, de você abrir a mente para as novas ideias. E a gente está vivendo a era da comunicação. Às vezes, essa criatividade, ela é tolhida das pessoas, ela... é difícil realmente de você começar a pensar fora da caixa e começar a achar outras soluções. Flexibilidade. Você ser flexível, efetivamente. Pô, eu estou errado. Vamos avaliar. Isso aqui é difícil. Valorização da aprendizagem. Outro ponto extremamente importante que eu avalio aqui, que o líder tem que ter. Essa valorização, o que é a valorização? É você realmente respeitar a aprendizagem do outro, o conhecimento do outro. O conhecimento não está só em uma pessoa. Então, ele está dentro de todos nós e eu digo assim, cada um é perfeito no seu jeito de ser. Um dos grandes problemas é que as pessoas são colocadas em funções erradas. Mas cada um é perfeito. Aí você fala em liderança, né? Tem empresas que eu vou e eles falam, pô, todo mundo pode ser líder. O que você acha, Rogério? Não é assim. Cara, tem lugares, às vezes, o pessoal da segurança, que eu já fui lá, o pessoal atrás das planilhas, aonde a gente vai conversar com ele fala, pelo amor de Deus, não me peça para dar uma ordem para ninguém. Me deixa aqui fazendo minhas planilhas, os meus controles, eu quero ir embora para minha casa e eu sou feliz assim. Então não existe essa questão de todas as pessoas nasceram para ser líderes. Cada um é líder da sua própria vida, do seu próprio conhecimento,
tem as suas habilidades, e aí a gente saber colocar cada um no seu lugar correto, é você valorizar essa aprendizagem. Ninguém é burro, é idiota, ou você não tem essa habilidade, não tem essa capacidade. Talvez quem não tenha capacidade é você que está ouvindo aí agora, que diz isso para o teu funcionário, de não enxergar as qualidades dessa pessoa, que talvez não seja ali naquele lugar para aquela posição, ou da área de contratação. Aqui eu vejo que um dos pontos mais difíceis é a confiança. Gestão da confiança. Eu acho que isso é extremamente difícil, porque é o exemplo. É um pai para um filho. Não adianta você falar ali para um filho, haja dessa forma, não corra, não grite, e você gritando com ele. Então esse é um ponto. Gestão de conflito é outra característica muito forte que eu digo aqui que o líder tem que ter. Realmente de você gerir esses conflitos. Tolerância ao erro. E eu acredito aqui que, para a gente finalizar, uma questão da liberdade de opinião e de expressão, que ela está muito vinculada com a confiança. Se a gente quer melhorar, para a gente inovar, a gente precisa de tudo isso. Se eu não tiver esses pontos que eu te comentei, que é a gestão participativa, diversidade, criatividade, flexibilidade, valorização da aprendizagem, a confiança, gestão de conflito, tolerância ao erro e liberdade de opinião e expressão, cara, a gente não consegue ter um líder de alta performance e não consegue gerar um ambiente de inovação colaborativa. Legal. E como que tu atua, né, junto a esses líderes que hoje tu presta consultoria, né, no desenvolvimento dessas competências necessárias aí para que eles se transformem em líderes de alta performance? Legal, então, aí eu vi um pouco da história. Quando eu comecei lá atrás no Dupont com os vídeos de treinamento, os programas de observação, acreditava-se muito que é aquela questão de observar, eu vou te olhar e vou ser um fiscal e você vai ter o teu próprio comportamento, você vai conseguir mudar aqui referente a isso. Então, a gente começava a implantar nas empresas e falhava nesse processo. Onde que está falhando? Aí eu comecei a trabalhar com um programa comportamental, ali de gestão comportamental, onde a gente também acaba tendo uma série de conflitos, porque se passa muito que a responsabilidade da aprendizagem ela fica mais exclusiva pela própria pessoa. Aí tinha aquele círculo, né? 98% dos acidentes ocorrem por causa do comportamento. Então, é sempre a culpa da pessoa. Você vai fazer uma investigação de acidente, qualquer coisa, é pressa, falta de atenção, isso, é sempre a culpa da pessoa e não do resto. Aí nós começamos aqui, efetivamente, com o movimento da nova visão da segurança, que já vem lá de trás, aonde nessa nova visão a gente começa a falar, não, mas agora a gente não pode culpar a pessoa. Observar e culpar está errado, você dizer que a responsabilidade dele aprender sozinho está errado, é o processo, é o sistema que tem que mudar. Temos que mudar a segurança 1 para a segurança 2, fazer uma segurança diferente, entre vários aspectos. Sim, tem. Mas isso é mais ou menos você falar para um viciado ali que ele precisa mudar aquele comportamento. Olha, você tem que parar de fumar. Cara, adianta você falar que o que você estava fazendo até hoje está errado? Você vai parar da noite pro dia? Não vai. Concorda? É preciso passar por um processo para isso. E nesse processo eu vi que realmente, aí eu falo que é pela aprendizagem e erro. Eu nunca fui um cara acadêmico, apesar de ter sido convidado para inclusive, abrir cursos de MBA na área comportamental, aqui, de ser convidado para ser professor, a sala de aula não é minha praia. Aqui eu não sou um cara que fica escrevendo artigo, sempre fui muito prático, né? Eu sempre fui do benchmark, de desenvolver os projetos dentro das empresas e expandir isso. Então, aí dentro dessa praticidade, dentro desses resultados, aí você começa a perceber que falta algo aqui nesse link. E quando eu falo nesse vício, até para a gente estabelecer uma nova visão da segurança, cara, não é só você mudar. A gente tem que ter aqui algumas questões que o líder precisa fazer que não é técnico. Eu comecei a fazer alguns projetos de longo prazo, muito focados, olha, vamos fazer um diagnóstico de segurança, ver o que tem que fazer. Aí, vamos com a nossa equipe, montar um planejamento de 1 a 3 anos ali para a empresa. Rogério, mas vamos ser sinceros. Eu estou fora da empresa. Eu tenho a minha habilidade, eu tenho o meu conhecimento. Mas será que eu, ou até a minha equipe, as pessoas que trabalham comigo, com 30, 40 anos de empresa, em grandes multinacionais aqui, que são os consultores que atuam comigo, será que esses caras efetivamente são as pessoas que sabem qual é a melhor coisa para fazer, para melhorar as coisas dentro da empresa? Não. Não.
Aí você enfrenta uma série de poréns, justamente aqui com esse foco da liderança. E as coisas às vezes acabam falhando. Aí você está lá 1 ano, 2 anos trabalhando, muda a gerência, muda a liderança. Aí eu quero uma mentalidade diferente, eu penso diferente, e acaba tudo aquilo que você estava fazendo. Então sempre foi murro em ponto de faca. E aí, pela própria experiência, eu comecei a perceber que a gente precisa atuar aqui de uma forma um pouco diferente. Eu mudei a estratégia, inclusive, aqui em 2020, porque apesar de atuar muito com os programas, olha, morreu, eu sempre era chamado assim, morreu alguém, já precisamos mudar comportamento. Não, mas peraí, não é só porque não vou ser eu implantando um programa, implantando o Vespa, implantando outro programa que nós vamos mudar o comportamento, né? Aqui. E qual foi a minha estratégia? Ao invés de implantar programas ou essa questão da estratégia que a gente muda, eu comecei a separar os meus projetos. Hoje eu atuo nível operacional, tático e estratégico. Quando você começa a olhar, o que é o nível operacional? Poxa, para mim são as palestras e treinamentos, é aquela coisa pontual, é o que você vai fazer no teu dia a dia. São as ferramentas de trabalho que você vai usar ali. Aí entra um programa de observação, entra ali um DDS, entram todos esses fatores. Mas eu tenho no nível estratégico, que é onde boa parte das empresas atua, que vai fazer um diagnóstico, tem uma visão lá de 2, 3 anos, 5 anos para desenvolver. Mas nesse meio, as empresas estavam falhando, que é justamente o que eu digo no nível tático, que é quando você tem de 1 a 2 anos, que é o como você fazer isso acontecer. Então esse como hoje que eu tenho trabalhado muito aqui. E esse como não é especificamente apenas trabalhar o fator técnico, mas e sim aquilo que está por trás de tudo isso. Por exemplo, a primeira coisa, cara, que tem que ter muito claro, quando eu vou fazer um projeto, independente do que for, mas que seja de cultura. Vamos fazer o diagnóstico, vamos ver. Eu falei, cara, a primeira coisa, cara, uma reunião com o CEO, com a diretoria, onde eu realmente vou chegar ali, eu quero o quanto vocês estão comprometidos. Qual é a visão da empresa? Qual é o propósito da empresa? Eu preciso que isso esteja muito claro. Se eu não tiver essa diretoria, que é esse alto escalão comprometido, cara, não adianta. Você vai gastar lá, eu vou ficar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se a empresa vai gastar milhões com outra coisa, mas é a hora que chegar ali para aprovação de verba, para colocar uma pessoa no lugar, o cara não está comprometido, ele não está nem aí, ele não vai para uma reunião. Ele não inicia isso. Então esse é o primeiro ponto que eu digo que é fundamental. Se a gente quer estabelecer uma alta performance, preciso realmente desse apoio da alta hierarquia, da alta direção aqui da empresa. E aí é um conjunto de valores, eu tenho que alinhar a visão e propósito dessa média liderança. Isso aqui é muito importante desses líderes, porque eu tenho a minha visão, você tem a tua. O porquê você está aí dentro da empresa? Por que nós estamos atuando no que nós atuamos? Porque isso é importante. Mas se nós estamos aqui na empresa, o que importa é a visão e o propósito da empresa. Tem gente que acha que a empresa tem que ser pai, tem que ser mãe, não. É um contrato, cara. Você está ali para ser, você é um funcionário. Você está ali para atender essa empresa. Então você tem que, realmente não são só os teus objetivos. A questão é, os teus objetivos estão em acordo com os objetivos da empresa? Se não estão, não é a empresa que tem que mudar para você. É você quem tem que mudar, talvez, da empresa, se aquilo ali não está bem para você. Então tudo isso a gente tem que alinhar. E aí sim, para as equipes operacionais, diretoria, CEO, ok, visão alinhada, nível gerencial, ok, alinhado, nível de coordenação, aí sim a gente consegue começar a trabalhar. Mas aí tem uma série de fatores, eu não posso chegar fazendo gestão. Eu tenho que pensar aqui, ética e respeito, gestão de aprendizagem, gestão da confiança. Como que eu estabeleço a confiança com as pessoas? Porque existe um grande problema, porque você começa um projeto, isso acontecia lá com os programas comportamentais ou programa de observação. Que bacana, fazemos um grande lançamento. Aí faz observação, coloca a meta, gera uma competição, né? Primeiro que não é pela segurança, é porque está no PRL, está lá na participação dos resultados e dos lucros da empresa. Então o cara tem que fazer porque ele vai ganhar uma grana, não é pela segurança. Aí outra que acontece, auditoria de sala. Chegou no final do mês, tem que cumprir meta. O cara vai lá e faz. E faz de qualquer jeito. Aí quando chega lá no corporativo, para quem tem um monte de funcionário, várias unidades, ele vai pela estatística, ele não está ali. Aí o dinheiro
é investido errado, é tudo feito de uma forma errada. Cara, e por que tudo isso acontece? Aqui. E outra, isso quando investe. Aí quando eu digo confiança, a equipe operacional vai lá, preenche, faz cartão, faz um monte de coisa. Tanto que às vezes eu vou numa empresa e pergunto, gente, o que nós podemos fazer para melhorar? Tal coisa. Aí vamos trabalhar aqui realmente dentro de um plano para isso. Ah, não, o plano já está pronto, já era para estar pronto há 2 anos atrás. Só que não se executa. Ele fala, então por que nós vamos continuar fazendo? Então eu falo assim, cara, para ter essa alta performance, para a gente mudar a cultura, você pode ter as melhores pessoas, os melhores profissionais, mais gabaritados que tem. Você pode ter os melhores programas, o melhor processo. Mas se você não tiver aquilo que está por trás, ali, que é realmente líder e liderado com uma mútua confiança um no outro, e quando eu digo confiança, é o liderado acreditar que se você prometer algo, você vai cumprir, se ele está fazendo algo, isso vai ser feito. Aqui também, uma comunicação efetiva, uma gestão da comunicação, dele poder falar abertamente. Então isso aqui é essencial para que a gente realmente tenha esse trabalho. Então, digamos que eu poderia estar falando de vários aspectos, gestão de conflitos, gestão do foco, que é um grande problema hoje, né? Como diz o Daniel Goleman, um dos meus professores que eu tive aula aqui, no MBA, aqui, o último que eu fiz, pude conhecê-lo, ter aula com ele, o Papa da parte da inteligência emocional, aonde ele fala que o mal do século é uma falta de foco. Com redes sociais, com tudo, a gente tem muito acesso à informação. E com isso eu digo que tem muita gente querendo também, pegando muita coisa de várias empresas. Vamos pegar o que estão fazendo ali, vamos pegar o que estão fazendo ali, faz uma coxa de retalho e vamos implantar aqui na empresa sem ouvir as pessoas. Cara, sem uma correta gestão do erro. Então eu digo assim, essa roda, ela tem que girar. Não é técnico, não é a parte estratégica. Eu preciso pensar nessa parte tática, atitudinal, de como você vai estabelecer conexão entre líder e liderado, entre líder e empresa, entre todos os aspectos para que a gente realmente trabalhe. Então eu digo assim, eu trabalho parte operacional, quero uma palestra? É legal, vou lá e faço. Quero um programa de observação? Bacana, vamos implantar. Quer fazer um diagnóstico? Vamos. Quer fazer aqui a parte estratégica de 2, 3 anos? Vamos, mas se você não tiver esse meio de campo trabalhado, cara, então eu falo assim, primeiro eu trabalho esse meio de campo. Se você tiver tudo isso muito estabelecido, muito bem estabelecido, gestão do reconhecimento, gestão do erro, gestão do foco, gestão de conflito, a gestão do invisível, que eu digo, que é você discutir os indiscutíveis, aquilo que eu falo que você quer ouvir, não aquilo que é a verdade. A gente saber dessa verdade. Entre vários aspectos, não adianta. Se você tiver isso trabalhado, que é o que eu trabalho lá no primeiro momento, aí vamos desenvolver estratégia. Aí funciona. Para a estratégia desenvolver as ferramentas operacionais. Cara, então um pouquinho disso é um trabalho com o líder, é uma coisa assim, não é de um dia. Eu falo, não pensem que um treinamento, em 1 mês, 2 meses aqui ou 6 meses, você vai ter uma mudança de cultura. É um trabalho um pouquinho mais extenso aí. E Xavier, com relação aos profissionais de SST, né? A gente está falando sobre liderança de alto desempenho, de alta performance em segurança. Eu venho conversando com alguns profissionais e com essa pauta ESG nas empresas, eu entendo que os profissionais de SST têm que cada vez atuarem mais com foco no business e não somente no compliance, né? Ou pelo menos, claro que não vai deixar o compliance de lado, né, totalmente, mas pelo menos tem um equilíbrio, né, dentro dessas duas visões de atuação. Dentro do que tu vê, né, que tu acompanha as empresas, quais competências são necessárias para nós profissionais de SST, né, para que a gente consiga sustentar, né, e ajudar a manter esses líderes de alto desempenho, esses líderes de alta performance em segurança? Cara, até para explicar isso, vou contar uma historinha que eu conto aqui em todos os meus treinamentos. Tem uma filha, tá com 15 anos agora. Ela tinha acho que uns 11, 12 anos de idade. Aí ela chegou em casa, cresce muito, né? Muito rápido nesse período, né? Aí ela chegou em casa assim para mim, papai, eu já tô sem calça jeans, já não tá mais servindo essa calça jeans para mim. Aí eu falei, legal. No dia seguinte, o que um bom pai faz?
Aí compra calça nova. Vai comprar uma calça nova. Lá foi o Xavier, lá pro shopping, bacana, peguei, comprei lá uma calça para ela, cheguei à noite, filha, papai trouxe um presente para você. Ah, obrigado, papai. A hora que ela abriu assim, eu queria aquela murchada, né? O que foi, filha? Eu queria uma calça. Papai, essa calça aqui é cringe. Na época tava cringe na moda. Mas é igual as calças que você tem, filha. Papai, eu não sou mais criança. Pô, ainda tem essa. Olha, não, mas eu já comprei, experimenta, filha. Ela foi experimentar e o pior é que realmente não serviu, ficou até pequena. Então, aí eu pergunto onde que eu errei. Cara, eu errei de não ir perguntar para ela, de eu não conversar com ela a respeito da necessidade dela. Aí sim eu fui perguntar, filha, que calça você quer? Ah, papai, eu quero aquela calça que é, sei lá, aquela cantora, aquela artista famosa usa e tal, Louis Vuitton, Gucci, sei lá, que marca. Você não foi ver, eu falei, você tá maluca. Pagar 5 mil reais aí numa calça só porque é famosa para você usar alguns meses, crescer e perder. Não, eu falei, eu pago, na época, né, R$89 as minhas calças nas lojas de departamento aí, você vai lá, vai comprar uma dessas também. Então fomos no shopping, ela deu aquela murchada, falei, olha, tudo bem, você quer andar na moda, eu deixo você gastar até uns 120 aí, numa calça, você compra 200 então, se você comprar duas, ali de 100. Beleza, fiquei ali no shopping, uma área segura, tomando meu café, trabalhando, respondendo e-mail, e ela foi visitar as lojas, até a hora que ela chegou, que ela achou a calça que ela queria, ele voltou feliz, me ligou, fui lá, paguei, cara, e todo mundo feliz nesse processo. Mais ou menos, né? Porque a calça que eu comprei presencial, não pude devolver, fiquei com prejuízo, trocar por um monte de arquinho, presentinho para as meninas, para dar de presente nos aniversários, ali. Cara, mas contando essa história, que analogia que eu faço com o mundo da segurança do trabalho, até para a gente falar em liderança, e que é algo que a gente tem que mudar muito dentro desse aspecto. O profissional de segurança do trabalho, ele está muito acostumado e ele se entende responsável aqui por todos os processos de segurança. E esse é um dos maiores erros das equipes de segurança. Não se faz segurança no trabalho com a equipe de segurança do trabalho. Quem faz segurança são todas as pessoas e de que forma? Aqui. Quando digo que se age errado, normalmente, vamos ver se vocês se identificam. Todo mundo começa a trazer risco para você. O que a equipe de segurança vai fazer? O que você acha aí, Rogério? Tem um monte de risco, tem um problema aqui. Tá falhando aqui, tem uma máquina com problema ali. E aí? A minha equipe não vai fazer hoje, mas já fez no passado de ir lá e querer resolver e operacionalizar a coisa para controlar o risco, né? Como padrão, aí lá vai a equipe de segurança tentar resolver, correr atrás e um monte de coisa. Cara, você está sendo aquele pai, aquela mãe. Essa é uma questão, é que nós entendemos, nós somos responsáveis, nós acreditamos com propósito, a gente ama a questão da segurança e da vida das pessoas e a gente quer o melhor. Aí a gente acaba querendo assumir essa responsabilidade que não é nossa, vai lá e compra uma calça que não serve. Uma calça que está fora de moda, porque as pessoas melhoraram a sua habilidade, melhoraram a sua forma de agir, e você comprou errado. Então a gente realmente tem que começar a perguntar mais aqui para as pessoas, olha, o que vocês precisam? O problema é que quando você abre para você fazer pergunta para a operação, eu já tive várias situações de perguntar, onde eles falaram, cara, a única coisa, bota essa fábrica no chão e constrói outra, que aqui tá tudo caindo, tá tudo desmoronando. Cara, não dá, é a calça aquela calça lá de 5 mil reais que a minha filha queria, tá totalmente fora do orçamento. Então, você realmente tem que buscar essas soluções aqui. Quem tem que trazer essas soluções para você são as pessoas que estão na própria área, com seus respectivos supervisores, com os seus gerentes, assumindo isso. Aí sim a equipe de segurança do trabalho tem que parar de assumir aquela função operacional, executiva, de executar tudo, para agir conforme deve ser, que é a sua função consultiva. O que é essa função consultiva? De posse das soluções, todas indicadas, aí sim você avaliar o que pode ser feito pelas próprias pessoas,
o que exige investimento ou o que está totalmente fora da lei, isso está dentro da legislação, para isso você estudou, para você conhecer a legislação, para você conhecer a parte técnica, isso daqui você realmente colocar. E aí você ter esse intermédio junto com a diretoria, junto com as equipes operacionais, dando retorno, olha, isso dá, isso não dá, isso aqui está dentro de um budget, foi acordado junto com a diretoria, e realmente trabalhar dentro de uma forma mais estratégica, consultiva e estratégica, não operacional. Então, esse é um dos pontos que eu falo que segurança do trabalho tem que tomar consciência e tem que mudar. Outro ponto que eu digo aqui, que também é muito forte e muito importante de todas as equipes de segurança começarem a trabalhar, é dentro da apresentação de todos esses projetos. Porque se você chega, como a maioria sempre chegava, cara, mas são vidas, precisamos salvar vidas, você não está entendendo, diretor, ele não me entende, se descabela, você fica maluco, porque as pessoas não entendem o valor da vida. Cara, mas então você tem que aqui começar a compreender o que a dividir em três, pelo menos três partes, quando você vai apresentar um projeto. Cara, o que um CEO, os acionistas querem ver? Eles querem ver uma curva ascendente de lucratividade. Eles não querem saber da minúcia, se tem um programa de observação, um programa comportamental, se é segurança 1, segurança 2, se é qualquer coisa ali, aqui nesse sentido. Eles realmente querem resultado. Então você tem que mostrar o que isso vai trazer efetivamente para a empresa. Equipe gerencial, cara, eles não querem burocracia. Se você for lá para colocar mais papel, mais coisa, mais burocracia, você não vai convencer a equipe gerencial. Tem que pensar nisso. E as equipes operacionais, eles não querem nem, estão nem aí se vai ter mais lucro, se vai ter mais burocracia para o gerente ou não. Ele quer saber se isso vai facilitar o meu trabalho? Então faço igual a NR12, vão lá, fazem a melhoria de máquina, chegam na área, o cara não consegue trabalhar, não alcança os botões, tudo, eles têm que refazer todo o projeto porque não foram perguntar para ele. Então, esse é um dos pontos aqui que eu digo que você tem que saber separar esses projetos para vender internamente, ter essa habilidade. E outra coisa, cara, segurança não se vende sozinha. Segurança é um dedo numa mão. Eu tenho que pensar aqui, lucratividade, produtividade, imagem perante o mercado, interno, externo, e várias outras coisas aqui que interessam para a empresa. Você tem que começar a olhar, a ter essa visão mais holística aqui nesse sentido, que segurança é uma parte desse processo. E você não coloca uma luva tirando um dos dedos. Quando você começar a pensar nisso, aí sim você vai começar a ser aqui um líder de segurança com uma performance melhor, trabalhando junto com o líder. Quando você apresentar para um CEO, para o pessoal acionista, olha, isso aqui vai salvar vidas, legal, mas não a base de perda de cliente, não a base de perda de lucratividade, mas sim, você vai ganhar lucratividade. E você começa a olhar todos esses pontos, aí sim você vai começar a evoluir, e a gente vai começar a evoluir aqui dentro desses pontos. Digamos assim, essa é a história para a equipe de segurança que eu falo que tem que mudar. Bom, Xavier, eu também concordo contigo, né, nesse tipo de abordagem. Acho que os nossos profissionais de SST têm que rever também algumas coisas com relação à venda de projetos, né, para que a área seja vista como mais estratégica, né, que é o importante para o negócio da empresa, né. E, cara, foi muito bom conversar contigo aqui, fazia bastante tempo que a gente não se via, né, Quero muito agradecer aqui a tua disponibilidade, eu sei da agenda corrida aí, sempre viajando, né, e tenho certeza que esse bate-papo aqui vai contribuir para o aprendizado aí de alguns profissionais da nossa área de SST. Muito obrigado, cara. Maravilha, que agradeço aí de coração aí, cara, muito bom falar contigo. Falei, fiquei um tempo longe das redes sociais, de tudo, realmente muito enfiado em projetos grandes aqui, em locais remotos. A gente está aí voltando ativa. E pessoal, fiquem à vontade, tem as minhas redes sociais, para entrar em contato, para ter qualquer dúvida. Estou absolutamente à disposição de vocês. Muito obrigado, Rogério. Perfeito, eu vou colocar aqui no vídeo, né, os contatos da Xavier Training Solutions, então fiquem à vontade aí de entrar nas redes sociais, de procurar lá o Xavier também. Muito obrigado. E aí, pessoal, gostaram desse bate-papo que eu tive com o Xavier? Então se inscreva lá no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado e até uma próxima.